que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifique de todo pecado e abra nosso entendimento para a compreensão da sua palavra. O Evangelho para o tempo do fim, Apocalipse 14. Esse capítulo contém o último apelo ao mundo caído, meus queridos. Enquanto que o capítulo 13 mostra o avanço do engano, da perseguição, da falsa adoração, Apocalipse 14 vai apresentar um contraste poderoso. Deus ainda possui um povo fiel, separado, transformado, comprometido com a verdade eterna, e que nós viemos estar entre esse povo. O versículo 1 começa: E eu olhei, e eis que o Cordeiro, que é Jesus, estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. E continua: E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e nenhum homem podia aprender. Por que não? Aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Por quê? Porque é o de sua experiência. Glória a Deus, aleluia. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, as igrejas caídas, falsos profetas, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Os 144.000, meus irmãos, representam um povo fiel nos últimos dias. O foco desse texto aqui não é apenas se é literal, se não é literal, mas as características espirituais desse povo. O versículo 1 vai dizer que eles têm o nome de seu Pai inscrito em suas testas. Olha que coisa linda. São fiéis a Deus. O versículo 4. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, não se prostituíram seguindo outros deuses, abominações. E continua: seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E o versículo 5 vai dizer uma outra característica: na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. A testa representa mente e caráter. Enquanto que o mundo recebe o sinal da besta, em Apocalipse 13, o povo de Deus aqui recebe o selo divino. Oh, aleluias, glórias a Deus, que nós venhamos receber este selo, meus amigos, meus irmãos. Uma vida moldada pela verdade, moldada pela obediência, por isso receberam o selo. O Evangelho do tempo do fim, irmãos, não produz apenas emoção religiosa, ele produz transformação de caráter, por isso é o Evangelho eterno. Vamos para a mensagem do primeiro anjo, o versículo 6 a seguir. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? O anjo aqui, meus irmãos, representa uma mensagem mundial. Deus levanta um movimento global para anunciar o evangelho eterno. Observe, não é um novo evangelho, é o evangelho eterno, tá? O mesmo evangelho pregado a Adão após a queda, a Noé antes do dilúvio, a Abraão, aos profetas. Os apóstolos também pregaram esse evangelho e Jesus também pregou esse evangelho. Tá? Então, o centro da salvação continua sendo Cristo. Sua graça, seu sacrifício, sua justiça, seu perdão, seu poder transformador. Mas o Evangelho eterno possui uma aplicação especial para os últimos dias, tá?
O verso 7 vai dizer isso: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Aqui aparecem 3 verdades centrais. Vamos ver quais são? Temei a Deus. Não significa terror, tá, irmãos? Mas reverência, submissão, fidelidade. O mundo moderno ensina o que para as pessoas? Independência de Deus, relativismo, autossuficiência, não é isso? O evangelho do tempo do fim chama a humanidade de volta à reverência ao Criador. Aleluia. E continua: dai-lhe glória. Dar glória a Deus envolve caráter, irmãos, estilo de vida, escolhas, corpo, mente, adoração. A mensagem faz um chamado à reforma espiritual e também de saúde, porque o corpo pertence a Deus. Aleluias. É chegada a hora do seu juízo. Aqui aparece o juízo investigativo, celestial, que foi iniciado profeticamente após as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14. O evangelho do tempo do fim anuncia o que para nós, irmãos? Anuncia que Jesus é o Salvador, mas também nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós no santuário celestial. Amém? Então, o juízo não é apenas condenação, é também a vindicação dos que permanecem em Cristo Jesus. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Esse trecho, irmãos, remete diretamente ao 4º mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar. Êxodo 20, versículo 11. A questão final da humanidade, meus irmãos, será a adoração. Criador ou sistemas humanos, mandamentos de Deus ou tradições humanas, fidelidade bíblica ou conveniência religiosa. Nós vamos escolher, precisamos escolher. O sábado bíblico se torna um símbolo central da adoração ao Criador nos últimos dias. Amém? O 2º anjo também tem uma mensagem muito poderosa, a queda de Babilônia. E seguiu outro anjo dizendo: Babilônia caiu, aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Babilônia, irmãos, significa confusão religiosa, mistura de verdade com erro, santo com profano, mistura de sistemas espirituais afastados da palavra de Deus. Então, Babilônia representa religiões corrompidas, alianças entre religião e poder político, tradições humanas acima das escrituras, falsos ensinos espirituais. O evangelho do tempo do fim chama as pessoas, irmãos, para fora, tá? Para fora da confusão espiritual. Deus ainda possui filhos sinceros em muitos lugares, mas seu chamado é: sai dela, povo meu. Apocalipse 18, versículo 4. O conflito será entre a verdade e o engano, a fidelidade e a apostasia, Cristo e os sistemas humanos. Qual será a nossa escolha, irmãos? Vamos ouvir o chamado de Cristo. Vamos dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu quero sair de Babilônia para a tua verdadeira igreja. Nós precisaremos gravar um 2º vídeo, mas antes de nós vamos orar, tá? Em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Evangelho eterno ainda está sendo pregado, meu Pai. Em um mundo cheio de enganos, nos ajuda a permanecer firmes na tua palavra. Coloca em nós um coração fiel, obediente, cheio da fé de Jesus. Nos prepara para os acontecimentos finais da terra, que possamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Purifica nossa mente, Senhor, nosso caráter e nossa adoração. Usa a nossa vida para proclamar a mensagem dos 3 anjos com amor, coragem e verdade. E que naquele grande dia possamos estar entre os salvos no Monte Sião, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se prepare, o 2º vídeo promete, em nome de Jesus.